Olha, agora eu vou chamar ao palco o coordenador do ramo agropecuário do sistema OCB, o João Prieto, que vai falar sobre cooperativismo como motor da prosperidade. Obrigado, Priscila. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Júlio, para a gente estar presente aqui com vocês, em seu nome, em nome da Jaque, parabenizar toda a equipe do Canal Rural pela excelente iniciativa aí do Planeta Campo. E a ideia aqui é a gente falar bem resumidamente da relevância e do papel das cooperativas aí, principalmente na transformação de realidades locais, né? O mote das cooperativas é ter aí pequenos produtores, médios produtores, devidamente inseridos e competitivos nas cadeias globais do agronegócio. Então, eu vou usar só 2 slides aqui para a gente bater esse papo. O primeiro é para a gente ter aqui uma dimensão, ter um overview aqui do que é o cooperativismo agropecuário hoje no país. Então, hoje nós temos no Brasil quase 1.180 cooperativas agropecuárias. Essas 1.180 cooperativas agropecuárias, elas congregam mais de 1 milhão de produtores rurais. E um recorte interessante desses produtores rurais, que está ali do lado do mapinha do Brasil, é que 71,2% do quadro social das cooperativas brasileiras é composto aí por pequenos produtores rurais do perfil da agricultura familiar. Então, o que é o cooperativismo, né? Vou trazer um pouco da pujança do cooperativismo. Então, hoje o cooperativismo brasileiro ele responde pela originação, por exemplo, de 52% da safra de grãos brasileiras. Então, vou trazer até o exemplo do Mário, que falou hoje que mais cedo do exemplo da Cochupé, ele reforçou muitas vezes, né? O objetivo da Cochupé é atender o pequeno produtor rural. A Cochupé, como o Mário comentou, é a maior cooperativa de café do mundo, é a maior exportadora de café do mundo e soma aí mais de 20 mil produtores rurais cooperados. Então, a Cochupé e as cooperativas brasileiras têm toda essa grandiosidade, têm toda essa pujança, têm toda essa representação, porque são pequenos produtores rurais que estão ali reunidos, que estão recebendo qualificação, que estão tendo a oportunidade, aí, numa dinâmica extremamente competitiva do agronegócio global, de estarem devidamente inseridos aí nessa dinâmica através desse modelo, desse arranjo aí que o cooperativismo propicia, né? Então, um outro exemplo também de um diferencial extremamente estratégico das cooperativas nesse sentido. As cooperativas elas podem e atuam em todos os elos da cadeia de produção. Então, as cooperativas elas atuam lá desde o fornecimento de insumos e bens para a produção dos seus cooperados, passa ali pela assistência técnica, e a Andréa me deu uma baita oportunidade, uma deixa aqui, para falar da assistência técnica via as cooperativas. Concordo com você, viu, André? A assistência técnica é um eixo fundamental para o desenvolvimento do produtor rural brasileiro, principalmente de menor porte. E vou trazer um dado do IBGE para exemplificar isso. Hoje, se a gente pegar o censo, apesar de estar relativamente ainda defasado, mas o censo trouxe um recorte que apenas 20% dos produtores rurais brasileiros recebe e tem acesso a uma assistência técnica qualificada. Quando a gente entra nesse mesmo recorte do IBGE para o produtor rural cooperado, esse número ele sobe para próximo de 68%. Então, olha a relevância das cooperativas para levar assistência técnica, para qualificar esse produtor, para assistir devidamente esse produtor rural cooperado. Então, é um modelo que ele passa por toda essa assistência ao cooperado, e depois ele entra na armazenagem, ele entra na agregação de valor através das agroindústrias, ele entra na cadeia final de comercialização, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Então, as cooperativas elas estão cada vez mais competitivas, as cooperativas elas retornam cada vez mais para o agronegócio brasileiro. E o mais importante, as cooperativas elas retornam cada vez mais para a sociedade. Então, onde as cooperativas desenvolvem as suas atividades, não só o produtor rural cooperado ele é beneficiado. Onde as cooperativas desenvolvem as suas atividades, existe um desenvolvimento local sendo provido ali.
Porque as cooperativas, elas nascem de necessidades específicas, elas nascem em regiões interiorizadas, através ali de necessidades daquele coletivo de produtores rurais, e através do seu desenvolvimento, aquela região, aquela localidade, ela vai também usufruindo e se desenvolvendo na mesma proporção. Então, onde as cooperativas estão inseridas, tem desenvolvimento de novos empregos. Quando a gente trata da geração de empregos no cooperativismo brasileiro, metade deles é gerado aí pelas cooperativas agropecuárias, por essa questão da agroindustrialização, por essa questão aí que o agronegócio traz de inserção da comunidade local em suas atividades. Então, as cooperativas têm também esse papel, têm esse apelo em relação ao desenvolvimento não só da economia, mas do desenvolvimento social do país como um todo. E aqui eu trago uma provocação, o Azael trouxe essa provocação mais cedo, o Edu também teve a oportunidade de fazer essa provocação, e eu trago aqui o que é colocado pelo nosso sempre ministro, Roberto Rodrigues, que são aí os 4 novos cavaleiros do Apocalipse, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse da nova geração. Então, hoje nós temos uma demanda global, nós temos uma necessidade, nós temos um chamamento, não só o agro, mas também aqui trazendo também o cooperativismo, para esses 4 grandes eixos de desafio que o planeta tem como demanda, né? Então, passando ali pela insegurança alimentar, pela insegurança energética, as mudanças climáticas, a desigualdade social. Então, além do agro ser uma ferramenta, um instrumento de combate a esses cavaleiros do Apocalipse, a esses grandes desafios que nós temos no mundo, o cooperativismo ele encaixa muito bem também nessa demanda, nessa necessidade, principalmente quando a gente traça aí um paralelo de desafios, né? Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo, segundo dados do PNUD, em 25 anos nós vamos ter 10 bilhões, então a gente vai ter um acréscimo aí de 2 bilhões de pessoas no planeta. Eu vou até trazer aqui uma outra provocação que tem colocado nas suas falas esse desafio de dinâmica de incremento populacional, porque esse incremento populacional ele vai se dar num curto prazo, aí de 8 para 2 bilhões de pessoas em 25 anos. Se a gente olhar a história, é um prazo muito curto. E o que vai acontecer nessa dinâmica? Hoje nós temos 193 países no mundo reconhecidos pela ONU. Esse incremento ele só se dará em 9 países. Então, em 183 países, nós vamos ter um decréscimo populacional e esse acréscimo de 2 bilhões vão se dar em 9 países. Aí a gente pensa em grandes países desenvolvidos que podem ter aí incremento populacional, com uma exceção que é os Estados Unidos, que ainda tem uma previsão de acréscimo populacional, mas os outros países, os outros 8, ou estão na Ásia ou ali na África subsaariana, né? Então aí nós vamos ter incremento populacional na Índia, na Indonésia, no Paquistão, Sudão, Uganda, Etiópia, são países, Nigéria, são países ali que ainda estão numa situação de insegurança muito grande, vão ter novas pessoas ali demandando conta desse incremento, e o mundo vai ter que dar uma resposta para isso, né? Então, o Brasil ele está e vai ser cada vez mais chamado para suprir o desafio que o Eduardo aqui nos fez também, de ser o fomentador aí dessa produção de alimentos, né? Porque como esses países eles estão ainda numa situação ou ainda de insegurança ou de evolução, existe aí um panorama, primeiro, de uma revolução necessária, que vai ser uma revolução calórica, essas pessoas vão precisar comer mais, e depois pegar um país como a Índia também, que já vem crescendo economicamente muito, ou seja, a população está tendo mais renda per capita, essas pessoas vão comer melhor. Então, esses são os 2 grandes eixos de transformação que nós vamos ter no planeta,
E o Brasil ele vai ser chamado, já está sendo chamado para superar esses desafios. Quando a gente fala de grandes produtores que já têm acesso a uma assistência técnica qualificada, já têm acesso aí aos melhores insumos, já têm acesso às melhores cadeias de suprimentos como um todo, ele já está chegando ali, ou sendo desafiado a todo momento, a chegar num teto ali de desenvolvimento, produção e produtividade, de incremento nesse sentido. Mas quando a gente fala de pequeno produtor rural, de médio produtor rural, para que ele faça parte dessa transformação, para que ele faça parte dessa nova dinâmica, são as cooperativas, é o cooperativismo que vai ser a ferramenta, o instrumento de desenvolvimento que o país vai dar aí um pulo e vai dar, sim, com certeza, a resposta, concordando com o que o Edu falou, para todo esse desafio que a gente tem à nossa frente. Pessoal, esse é o recado, muito obrigado e fico à disposição.